Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bruno Vilaça e no vídeo de hoje eu vou fazer comentários sobre mais uma corrida diária que está acontecendo essa semana no Gran Turismo. E vai ser a corrida diária C, que está rolando em Fuji. E foi uma corrida aí, foram várias corridas boas, né? Inclusive o setup aí tá liberado. Eu não usei setup para essa corrida, eu tô usando a configuração original. Mas para quem gosta de setup é uma boa oportunidade aí para fazer vários testes. E falando um pouco sobre a corrida, a gente teve aí a companhia de vários pilotos bem ranqueados, né? Pilotos que são bons. E a gente teve a companhia de um piloto que já foi finalista de uma World Tour. E a gente vai aí ter uma disputa bem bacana com ele. Mas algumas pessoas falam que eu somente posto as coisas boas, né, e tal. Eu vou postar um incidente aqui que aconteceu na minha primeira corrida, que eu entrei literalmente sem treinar. Não prestei atenção no setup, não prestei atenção no pneu, e eu não sei porque estava de Audi R8. E eu estava largando de pneus de chuva, é isso mesmo, eu larguei de pneus de chuva no seco. Como você é burro? E o resultado não poderia ser diferente, né? Poderia ter tentado desviar de uma maneira mais eficaz e não ter batido em alguém? Poderia, mas na hora não deu tempo, eu não vi que estava de pneu de chuva e eu fiz um strike ali na primeira volta e a gente vai começar o vídeo, que era para ser um vídeo bom, a gente vai começar já com uma lambança. Então, comecei a corridinha aqui normalmente, né? Tô ali tentando já me defender do Renault, fui frear no ponto que tinha que frear e simplesmente o carro não freou, e o resultado não poderia ter sido outro. Eu acabei tirando da corrida esse cara da IGTSH, que inclusive é um cara que sempre corre comigo nos lobbies. Eu pedi várias vezes desculpa no chat e deu pra ver que não foi proposital. Tirei o pé, deixei o cara passar. Não ia adiantar muito também, né? Porque eu ia tomar 5 segundos de qualquer maneira. Mas erros acontecem. Bora pro vídeo real. Bom, então vamos para a corrida oficial. Estamos aí largando de Porsche, né? O Porsche tá indo muito bem aqui em Fuji. Estou usando uma livery um pouco polêmica, né? Vamos dizer assim, com os logos do Xbox. Mas aí temos o DK em 15º e o finalista da World Tour que eu comentei é o 14º, que é o Mehdi. Ele está aí usando o Mitsubishi Lancer. E a ideia, né? Obviamente, é tentar escalar o pelotão o máximo possível e tentar aí efetuar o maior número de ultrapassagens e perder o menor tempo possível. Logo aqui nesse comecinho, dá pra ver que o Nissan ali tenta tirar um pouco do Supra, né, que acabou freando demais. Ele acho que sujou um pouco os pneus ali indo na parte azul e a gente já faz a primeira ultrapassagem. Lembrando que para essa corrida a obrigatoriedade, né, é de você fazer uma parada nos boxes, não tendo a obrigatoriedade de trocar os pneus. Porém, eu acho que largando aí de trás e não querendo se preocupar muito com o pneu e tendo mais possibilidades aí de ter um pneu melhor no final, eu vou fazer a parada com a troca de pneus, para aí a gente chegar no fim com uma boa quantidade de compostos, né? E ter mais possibilidades de atacar os pilotos de igual para igual ou até mesmo com uma certa superioridade. E já no comecinho aí temos um Porsche, né, que acabou rodando, a gente já ganha mais uma posição. E esse GTR aqui deu uma espalhadinha, eu dei um toquezinho ali nele, mas eu não vou fazer ultrapassagem nele aqui, vou até dar um bumpzinho, né, para ele não pensar que foi proposital. Vou dar um bumpzinho dele na reta. E a gente já vê aí que tem pilotos que já vão optar por fazer a primeira parada, né? Logo na primeira volta. Eu acho que é uma boa estratégia você fazer isso quando tem muita briga assim na sua frente, né? Então você já elimina aí a obrigatoriedade dos pits, né? Logo na primeira volta e você volta com pista livre. Porém, você pode até ganhar tempo aí se você tiver um pace bom, se você tiver um ritmo de corrida bom, você consegue maximizar essa parada e isso vai beneficiá-lo lá na frente. Você vai estar andando de cara para o vento enquanto o pelotão vai estar ali brigando. Mas lá no final você pode sofrer um pouco com os compostos de pneu, então tem que fazer aí o gerenciamento dos pneus. O Porschão, né, como sempre,
eu estou usando a frenagem aqui em -2, porém, como eu vou fazer a troca de pneus, eu não estou muito pensando em gerenciamento. Então, em algumas curvas, eu uso o freio dele para trás, para a gente ter uma melhor rotação aí durante a curva, né? E dá para ver que a gente já está na 9ª colocação. Na segunda volta, ó, tudo bem que a gente chegou nessa posição, mais um toque aí entre 2 pilotos, a gente já pula para a 7ª colocação. Tudo bem que a gente chegou nessa posição porque pilotos já pararam, mas a gente não está perdendo muito tempo no tráfego, né? Então a gente tem aí uma boa vantagem agora no começo. A gente tem essa Lamborghini aqui na frente. Opa, Lamborghini não, a gente tem essa McLaren aqui na frente. E não faz sentido eu ultrapassá-lo aqui. Dá até pra ver ali que no para-choque dele tá escrito Fair Play is not a crime. Realmente, né? Praticar o Fair Play não é crime. E a gente vai aqui empurrar ele, né? Porque a gente, além de dar uma ajudinha para ele também, a gente consegue ganhar mais tempo na reta, porque a McLaren ela é um pouco mais rápida que o Porsche. A gente vai se manter aqui atrás da McLaren. E ó, ele toca na parte verde, acaba perdendo um pouco de tempo, aí não tem mais como dar bump. Vou fazer mais uma ultrapassagem e a gente já pula para a 5ª posição. Lembrando que a gente está em 5º, porque pilotos à nossa frente já decidiram fazer a parada, inclusive o Decay, que é um piloto que tem aí um bom pace de corrida, então a nossa briga ali também pode ser com ele. E a gente tem o TX3 Lewis, que é muito bom, né? Um piloto muito rápido, está sempre aí nas diárias aqui do servidor europeu. E o Mehdi está em 3º, então a nossa briga é com esses 2 pilotos aí. Eu não conheço os outros 2 pilotos à frente, nada contra eles, mas é só simplesmente porque eu não os conheço. Então, ó, a gente vai ver aqui também na questão da frenagem. Essa é uma das curvas que eu uso a frenagem um pouco para trás para o carro fazer essa rotação. Pode ver que ele tem uma leve rotação, ele aponta, né, literalmente, e pode ver ali o freio, ó, sempre na metade da barrinha ou até menos do que a metade, que fazendo isso você não dá aquela mordida no freio, o carro não vai sair de frente, né? E com um freio um pouco para trás, na minha opinião, acho que o carro dá uma pontada boa, né, com a rotacionada, porém o pneu, né, o consumo do pneu traseiro vai ser um pouco prejudicado com isso, mas a minha estratégia é trocar os pneus. E mais uma vez aí, usando a sabedoria, a gente vai dar um bump no Porsche à nossa frente, mas nesse caso a gente vai ultrapassar ele no final. E mesmo fazendo isso, a gente está ganhando tempo ao invés de ficar ali de cara pro vento sozinho. Não é sozinho não, tô fazendo um lado a lado com esse outro Porsche durante a reta. Bom, 4ª volta, estamos na 4ª colocação, pensando que a gente largou em 16º, a gente já ganhou aí 8 colocações, né? Não sei quantas colocações são de fato reais, porque como eu disse, pilotos já fizeram a parada deles no box. Mas o que vai ditar aqui o meu ritmo, né, ou até mesmo a minha decisão de continuar na pista é o meu tempo de volta. Dá para ver que o Mehdi está virando 1:39.0. Então se eu estiver virando aí na casa de 1:39, 1:38.7, 1:38.8, eu continuo na pista. Dá pra ver que eu estou fazendo parciais roxas, né? E novamente, a questão do freio ali, tomar cuidado com a frenagem, pegar essa parte azulzinha aqui interna, não frear muito nessas curvas, porque quanto mais você frear, o carro vai sair de frente, e quanto menos você frear, quanto mais suave você for ali no trail braking, quanto mais gentleman você for, mais eficiência você vai ter aí na curva. Ó, o Mehdi ele tá entrando já para fazer a sua parada de box. Eu acho que é porque ele não quer ficar se defendendo desse TX3 Lewis, né? Então ele já vai fazer a parada de box para ele parar de perder tempo se defendendo, porque o Genesis é um carro que tem muito motor, né? Tem um pace absurdamente forte por aqui. E provavelmente ele seria superado e ia perder tempo, né, nessa disputa ou essa troca de posição com o carro da Genesis. E a gente está na 3ª colocação. Aqui é um ponto crucial no sentido de eu tenho que ficar de olho aqui no meu pace, né, se eu estou sendo constante, e tentar perder o menos tempo possível com erros. Parece óbvio, né, mas um dos fatores, né, para você ser constante é você basicamente gravar, né, ter de cor mais ou menos como você faz todas as curvas.
E para você decorar isso, você precisa ter pontos de referência, né? Seja ali uma árvore, um ponto ali do guarda-reio, algum fiscal de prova que está ali no mesmo ponto, um fotógrafo, né? Alguns brincam aí no Gran Turismo. Enfim, uma marca no chão, a zebra, a parte mais escura, a sombra. Tem que tomar cuidado com a questão de sombra, porque tem vezes quando o tempo está variável, a sombra vai mudar de lugar e isso pode ser uma pegadinha para você. Bom, sexta volta a gente está na primeira colocação. O pace aqui está ok, né? A gente está virando aí na casa de 1:38.5, 1:38.6. É um pace bom. Como eu vou trocar o pneu, então eu vou parar nessa volta. Porque eu ainda quero ter mais ou menos umas 5, 6 voltinhas aí com um pneu bom, né? Com um pneu novo para poder atacar os pilotos. Bom, fazer nossa parada de box aqui, daquela leve tocada no muro. Agora a nossa briga, a gente pode ver ali que tá, ó, o TX3 Lewis, que é o que a gente estava ali teoricamente brigando, ele está em oitavo. Então a gente tem que estar voltando mais ou menos ali naquele ponto para a gente ter possibilidades de brigar pelo pódio. Ó, tá aí o Mehdi, ele vai fazer o ataque, eu tô ali saindo do box. Eu vejo que eles estão saindo, eu tento ir um pouco mais largo na curva, acabo espalhando. Toma um X aqui do Mehdi e a gente sabe que eu vou ter aí mais um carro para ultrapassar. A gente que tava com essa briga direta aí com o Mehdi, ele provavelmente trocou pneu. Então a gente tem o Mehdi na nossa frente, temos o DK e temos o TX3 Lewis. Então vai ser uma corrida aí um pouco difícil aí nesse segundo stint, vamos dizer. Bom, o Mehdi aí dispensa os comentários na questão de pace de corrida, então não tem por que eu ficar querendo atacar ele o tempo inteiro, né, tentar passar insegurança pro cara da frente, porque existe muito disso também. Você tem que também passar segurança pro piloto à frente, você não tem que ficar atacando ou tentando mergulhar a todo custo, porque isso vai sim influenciar na tocada do cara da frente também, porque ele vai acabar tomando uma trajetória um pouco mais defensiva. Agora um incidente curioso que eu vi acontecer algumas vezes durante o dia, que o piloto quer aproveitar o máximo de tempo possível no vácuo e ele tenta ficar atrás dos pilotos que vão entrar no box, mas alguns pilotos literalmente freiam. E obviamente o piloto que vem atrás vai bater na traseira do piloto à frente. Vou tentar agora fazer a ultrapassagem no Mehdi, né? Ele faz a defesa ali muito bem por dentro e a gente fica mais uma voltinha aí atrás dele. E dá pra ver que o TX3 Lewis já passou o Paddy, né, o alemão. Então ele vai dar uma distanciada. Agora a gente tem que tentar se livrar do Mehdi o mais rápido possível. Eu quase ali perdi a traseira, né? Fui um pouco na parte azul. O Porsche tem mais carro, né? Literalmente do que o Lancer, é um carro melhor. Porém, o Mehdi é um piloto, né, sendo honesto, muito melhor do que eu. Então a gente vai tentar ir na luta, né, na garra, para tentar fazer a ultrapassagem. Agora na reta estamos no vácuo, vamos tentar fazer a ultrapassagem, lembrando que ele também está no vácuo, mas o Porsche, né, é bem rápido aqui, estando no vácuo. Eu estou no vácuo mais próximo do que ele do carro à frente. Então a gente vai tentar fazer a ultrapassagem, né, vou tentar pegar o vácuo do Mazda, mas novamente ele faz aí uma ótima defesa, fica pelo lado interno. Eu tento voltar ali para ir por dentro, mas não consegui. O Lancer também tem uma boa saída de curva, né? E a gente está aí mais uma volta, nona volta atrás dele. Nessas horas tem que manter a calma aqui, porque não dá pra ficar nervoso e ficar dando dive o tempo inteiro, porque você viu que ele estava fazendo a defesa ali de fato, muito bem. Então a gente tem ainda mais 3 voltinhas para tentar fazer essa ultrapassagem.
Ó, eu dei aqui um bump nele porque não dá também pra ficar brigando muito. Eu quero pelo menos ultrapassar esse Mazda. E se a gente ficar brigando muito tempo aqui, a gente vai acabar perdendo tempo. Então eu dei aquele bumpzinho ali nele pra ele ver que eu não quero ultrapassar ele ou fazer ultrapassagem a todo custo. Ó, a gente saiu mais colado agora e ele não tá no vácuo, então é uma chance grande aí da gente conseguir fazer a ultrapassagem. Aqui eu achei que eu dei uma vacilada deixando a porta aberta, mas eu também acho que ele foi um pouco... Na verdade eu não deixei muito espaço pra ele, né? Essa é a realidade. Houve um toque ali e tá tudo certo. Eu acho que eu dei uma espremida nele mesmo. Mas nós aí perdemos uma boa oportunidade de fazer a ultrapassagem. Porque se eu tivesse fechado a porta, né? Ficado do lado de dentro, ele não teria voltado aí pra fazer essa ultrapassagem, né? Ele não teria me reultrapassado. E chegando agora no meio da 10ª volta, o quarto colocado já disparou, então agora não tem mais essa de não perder tempo, porque a ideia aqui é somente fazer a ultrapassagem no medir. E independente da posição aqui que a gente terminar, só o fato da disputa, né, nesse nível já vale a pena toda a corrida, não importa a colocação. Se eu estivesse chegando aí em último, né, 15º e 16º, eu ainda estaria feliz com a disputa que a gente está tendo aqui. E agora a gente entra na reta, né? E ele está sem vácuo e é mais uma oportunidade, talvez a última, para a gente conseguir fazer a ultrapassagem. Ele mantém a linha de dentro ali, eu não volto para fora, eu deixo ele sem ângulo, né, para curva, fico por dentro, só que acabo freando um pouco antes. E ele vai bem, né? Ele freia bem tarde. E eu fiquei com medo ali de acelerar naquela parte azul, acabar espalhando. E eu tive que deixar literalmente ele me reultrapassar. Deixar não, né? Vamos parar de chororô. Ele me reultrapassou ali lindamente pelo lado de fora. E agora começou a bater um pouco de nervosismo, porque a gente já teve várias oportunidades de ultrapassar. E a gente chegou até a fazer a ultrapassagem, mas ele nos reultrapassou. Para você ver aí o nível do piloto. Agora vai ser uma última tentativa, né, de fazer a ultrapassagem no miolo. Lembrando que eu estou com o freio para trás nesse momento e eu vou tentar fazer o fake movement, né? E eu acabo perdendo a traseira, literalmente. E a gente acaba perdendo um pouco de contato com ele. Mas o Mehdi cometeu um erro. Olha lá, pessoal. Ele pegou a milimétrica, como a gente chama ali da parte azul. E ele pegou 0,5 de penalidade, ou seja, ele pegou meio segundo de penalidade. Porém, com essa espalhada que eu dei, eu tô ali numa distância um pouco delicada, né? Vamos ver como é que vai ser ali na linha de chegada, porque é literalmente na linha de chegada é que ele vai pagar o penal um pouco antes. E nessa distância aqui vai ficar bem apertado para ver quem é que vai ficar com essa terceira colocação, o último lugar no pódio. E foi ali por um tris. A gente consegue fazer a ultrapassagem em cima do Mehdi, né? A gente cometeu um erro na última volta e ele também. E a gente conseguiu fazer essa ultrapassagem aí no photo finish, né? Literalmente a gente acabou a corrida ali com o bico do carro na frente e a gente conseguiu ganhar essa terceira colocação. Que lembrando, né? Foi uma corrida muito boa, pensando que a gente saiu lá de 16º. E eu espero que vocês tenham gostado aí dos comentários durante a corrida e também
desejo que vocês consigam aplicar algumas das dicas, né, durante as corridas aí, tanto pode ser diária, pode ser campeonato, pode ser liga, mas o fundamento aí das estratégias e das formas de enxergar a corrida são os mesmos. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar o like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que curtem o automobilismo virtual e eu espero vê-los numa próxima, beleza? É isso, hein? Abraço!